dia, Silvia. Bom dia, Ana. Bom dia, Nath. Bom dia, Rose. Mais um domingo pra gente sentir a presença do Senhor, aprender um pouco mais da tua palavra. Eu tô bem melhor, gente. Ontem a minha mãe fez uma sopa de fubá com bastante alho e cebola. E essa sopa foi ela que me salvou. Porque assim, nossa, eu acordei bem melhor. Ontem eu tava só por Deus. Deixa eu colocar aqui. Bom dia, Priscila. Bom dia, Tainá, Suelen. Pra gente começar hoje, vamos começar orando. Então fecha seus olhos. Se você não puder fechar os olhos, se conecta em espírito, tá bom? Deixa eu arrumar aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença e Te agradecemos porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Pai, obrigada pela oportunidade de acordarmos mais um dia. Só o fato, Jesus, de estarmos vivas já é um grande motivo de agradecer a Ti. Porque enquanto a gente teve essa oportunidade hoje, muitas pessoas não tiveram. Pai, eu quero agradecer pela vida de cada uma que está aqui, pela vida de cada uma que vai assistir depois. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, abraçá-las. Que elas possam se sentir amadas, cuidadas. Jesus, que o Senhor possa fluir na vida delas com total liberdade. Espírito Santo, nós Te convidamos para fazer parte desse encontro. Nós Te convidamos para governar sobre cada uma de nós. Senhor, que eu seja apenas o Teu canal. Que eu não fale nada que venha da minha carne, mas que eu fale tudo que venha do Teu Espírito. O Senhor tem liberdade para fluir em mim. Eu Te peço, em nome de Jesus, revela tudo que está oculto, todos os pensamentos, sentimentos, comportamentos, atitudes, tudo aquilo que tem travado cada uma delas. Que durante esse encontro de hoje, o Senhor possa ir trazendo a memória delas. Tudo que precisa ser encerrado. Pai, que o Senhor possa tocá-las assim como o Senhor tem me tocado. Que elas possam viver experiências contigo assim como eu tenho vivido. Experiências surreais, inacreditáveis, inexplicáveis. Que elas possam sentir o Teu amor e o Teu cuidado em meio à aflição, sabendo que independente do que elas estiverem vivendo, o Senhor está com elas. Abra os olhos espirituais de cada uma delas, Pai. Abra os ouvidos. Torna cada uma delas sensíveis a sentir o Teu toque, a Tua presença.
Repreende, Senhor, na vida de cada uma delas, toda e qualquer retaliação do inimigo, toda investida do inimigo. Faz cair por terra, Pai. Que tudo aquilo que o inimigo preparou para cada uma delas já seja desfeito em nome de Jesus. Vai desfazendo todo laço, toda intriga, toda confusão. Vai desfazendo, Senhor, todo espírito de morte, de suicídio, todo espírito de depressão, de baixa autoestima, de incapacidade. Em nome de Jesus, manda um anjo, Senhor, com uma espada de fogo, de guarda ao lado de cada uma delas. Manda um anjo, Senhor, guardar a casa delas, os filhos, o marido. Guarda tudo que tem o nome e o sobrenome de cada uma delas. Guarda tudo que tem o meu nome e o meu sobrenome, meu Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom dia, mãe. Bom dia, avó. Eu tirei uma passagem hoje, que está em João 3. Que fala, João 3:5, que fala o seguinte: Jesus respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que está dizendo aqui, ó? Jesus respondeu: em verdade vos digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito. O que significa isso, gente? Nascer da água é o batismo nas águas. Jesus, ele foi batizado, não sei exatamente com quantos anos, eu não lembro. Não lembro se foi no começo, no meio ou no final do ministério dele, da passagem dele aqui, né? Mas ele já foi batizado, já adulto, já consciente daquilo que ele estava fazendo. E é por isso que na igreja cristã nós não batizamos crianças, não batizamos bebês. Por que nós não batizamos? Porque um bebê não tem discernimento do que significa aquilo. Ele não tem noção, ele não tem capacidade de fazer a sua própria escolha. Jesus não foi batizado quando bebê. Então, uma coisa que eu gosto de deixar bem claro para vocês é que, além da palavra que está escrita, que é a Bíblia, nós temos a própria passagem de Jesus aqui na Terra, que já é um ensinamento por si só. Se a gente for olhar, quando Jesus passou, o começo do ministério, o começo do trabalho, como começou, como as coisas aconteceram, ali já tá tudo escrito, já tá o ensinamento. Por exemplo, ele foi batizado adulto. Quando adulto, ele desceu pelas águas. Ele precisava? Não, porque ele já é Deus. Mas ele fez isso para nos mostrar, olha, quando fores adultos e tiveres capacidade de discernir entre o bem e o mal e fazer a sua própria escolha, para que tenha o reino dos céus, né? Você precisa nascer de novo e precisa nascer da água e do Espírito. O que é nascer do Espírito? Todos nós somos criaturas de Deus. O que é isso, criatura de Deus? Criados por Deus. Criaturas. Todos temos um Criador. Quem é o nosso Criador? Deus. Aí a palavra fala: mas todo aquele
que aceitar a Deus, a Jesus, como o seu único Deus, esse será considerado filho de Deus. A palavra fala exatamente assim. Então, somos criaturas e para sermos filhos, temos que aceitar a Jesus como nosso único Deus e Salvador e seguir os seus mandamentos. Não tem erro, é muito claro. Seguir a Jesus, aceitar a Jesus e a Deus como o único Deus e seguir os seus mandamentos. Seguir os seus mandamentos. Mandamentos do Senhor, Bíblia. Então, esse lhe receberá o Espírito Santo. Então, todo aquele, em verdade vos digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, vírgula, não pode entrar no reino de Deus. Aí, no versículo 6, fala o seguinte: o que é nascido da carne é carne. Então, toda criatura que é nascida da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te disser: necessário vós é nascer de novo. Então, todos somos criaturas, nascemos como carne. Precisamos renascer como Espírito. E para isso acontecer, nós precisamos nascer de novo pela água e pelo Espírito. Tá aqui. Aí o versículo 8 fala: o Espírito sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Que lindo, né, esse versículo. Aí ele fala assim, ó, no versículo, eu queria pegar pra vocês aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. No versículo 17, fala assim, ó: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, vírgula, já está condenado, vírgula, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é esse. Gente, olha esse versículo, que coisa linda. É muito, muito claro, assim, a palavra do Senhor. No 19 ele fala assim, ó: o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Olha o que ele está falando. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz. Por que essa pessoa não vem para a luz? Para que as suas obras não sejam expostas. Porque imagina um quarto escuro. Assim é uma pessoa que pratica o mal. Um quarto escuro. Você entra nesse quarto, você não consegue ver nada, porque tá tudo escuro. Ai, vai começar não, pera aí. Eu tenho que ficar com a cabeça erguida, gente. Eu vou ficar com a cabeça baixada. Ai, pronto. Eu vou ficar assim, tá? Porque senão eu fico com a cabeça baixa, aí meu nariz... Imagina um quarto escuro. Então, um quarto muito escuro. Você entra nesse quarto, você não consegue ver absolutamente nada, porque tá tudo escuro, tá um breu. Aí, alguém te dá uma lanterna. Aí você pega uma lanterna e entra no quarto. Quando você entra nesse quarto com a lanterna, você vai começar a ver aonde tem entulho,
aonde tem sujeira. O que tem ali dentro que é macabro, que é horrível. Você vai ver onde estão as coisas mortas. Porque você tá com uma lanterna na mão. E é isso que ele tá falando aqui. Quem pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz. Não vem para a luz porque para que as suas obras não sejam expostas. Quantas das vezes nós somos essas pessoas que de forma consciente ou inconsciente estamos praticando o mal? Tchau, eu não pratico o mal. Amor, pega um negócio só para colocar o celular aqui. Pode ser um copo. Pega aí, gente. Não sei se apaga, não. Quantas vezes nós somos essas pessoas que praticam o mal? Tchau, não pratico o mal. Às vezes a gente tem inveja. Quem aqui nunca sentiu inveja? Às vezes você sente inveja. Às vezes você fala mal. Às vezes você é fofoqueira. Toma conta da vida dos outros. E aí você tá nesse quarto escuro. Ninguém tá vendo. E você não quer vir pra luz. Por quê? Porque a partir do momento que você começar a vir pra luz, Deus vai começar a mostrar, a expor tudo que não agrada a Ele. Então, não que Deus não constrange os seus na frente dos outros, tá? Ele vai te corrigir no secreto. Ele vai falar com você. E aí você vai ter que olhar para aquilo. E você vai ter que falar assim, cara, eu sou fofoqueira. Nossa, eu fico tomando conta da vida dos outros. Eu sou invejosa. Eu sou ciumenta. Eu sou arrogante. Eu sou orgulhosa. Eu tenho necessidade de aceitação e aprovação. Várias coisas, várias feridas que antes estavam ocultas começam a vir à tona. O Senhor começa a colocar luz naquilo, para que você possa olhar e possa se arrepender. Aí existe uma diferença, ó. Quem pratica o mal não quer ir para a luz. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste as suas obras. A fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Então, não quer dizer que a gente não erra, não quer dizer que a gente não peca, não quer dizer que a gente é perfeito, mas quer dizer que a gente sempre busca a luz, a gente sempre busca ir para a luz, mesmo que o Senhor vá expor aquilo. Por quê? Porque quando Ele está expondo, Ele está falando, olha, tá vendo esse comportamento, esse pensamento aqui? Isso aqui não é meu. Isso aqui não me agrada. O que você escolhe, minha filha? Você escolhe continuar fazendo e sendo isso, ou você escolhe abrir mão disso? Qual é o pedaço de osso que você está guardando na sua vida, que você não joga fora? Porque você tem medo. No que você está apegada, que você precisa desapegar? O que você precisa abrir mão? Tchau, eu precisei abrir mão de quem eu era. Eu precisei abrir mão de muitas coisas. Mas eu falei, Deus, se não te agrada, eu não quero. Me transforma. Assim como o Senhor já me transformou uma vez. Toque em mim de novo. Me faça nova criatura. Me faça mais parecida contigo. E aí o Senhor vai tocando. Ele vai fazendo. Ontem encontrei uma amiga minha de forma assim totalmente aleatória. Eu fui na casa da minha avó fez uma cirurgia no olho.
Aí eu fiquei lá esperando, aí peguei minha mãe, trouxe ela aqui pra casa dela. E aí eu falei, amor, vamos lá no centro dar uma volta? Aí a gente chegou no centro. Aí o Thiago, eu tô com fome. Gente, se tem uma coisa que pega esse homem, que ele fica insuportável, é quando ele tá com fome. Aí ele falou, você quer andar primeiro ou você quer comer? Eu falei, eu quero andar. Ele, mas você sabe que se eu não comer... Eu falei, nossa, então vamos comer. Porque eu não tô afim de aguentar seu mau humor, não. E aí eu falei, vamos naquele restaurante que a gente já foi. Aí a gente foi no restaurante, aí a gente chegou lá. Aí a gente serviu. Quando eu tava indo sentar na mesa, essa amiga minha tava entrando. Aí ela, ai, você aqui? Eu falei, nossa, oi, Mimes. Que coincidência, eu chamo ela de Mimes. Vem aqui. E aí, falei, vamos sentar junto. Aí a gente sentou junto, eu conheci o namorado dela, pessoalmente. E a gente começou a conversar, e aí começamos a conversar sobre Deus. Aí a gente saiu do restaurante, aí a gente continuou conversando. Aí a gente sentou numa praça pra conversar. Aí a gente sentado na praça conversando. E ela falou assim, eu tenho pedido pra Deus um direcionamento do que fazer, de como fazer. Eu tenho buscado em Deus respostas. Mas isso assim, quase no final que ela falou isso. Aí eu falei assim, nossa, e o que acabou de acontecer aqui? Ela, respostas. Eu falei, o que mais? Ela, direcionamento. Eu falei, Deus é lindo. Ela não ia nesse restaurante. Ela ia trabalhar, a cliente dela desmarcou. Ela nunca tinha ido lá com o namorado dela, ela resolveu ir lá. Eu tava em pé, encontrei com ela, a gente começou a conversar, a gente foi na praça e a gente começou a falar de Deus. E eu comecei a contar pra ela algumas coisas, eu, o Thiago, e a gente conversando. E no final, e aí, o que você recebeu? Ela, resposta e direcionamento. Eu falei, pronto, Deus já te respondeu. Deus já te deu todas as respostas do que você precisa fazer. Porque lembra que eu sempre falo, é pensamento, sentimento, ação. Deus me deu um direcionamento. A partir de agora, eu preciso fazer o quê? Agir. Qual que é o propósito desse desafio? 40 dias no altar. É oração, jejum, secreto. Tem gente que não entrou no secreto ainda. Tem gente que entrou uma vez e não entrou mais. E tá assim, Deus me responde, Deus fala comigo, Deus, a tua filha tá aqui. E Deus tá assim, tá, eu quero falar, eu quero te responder. Entra no teu quarto, fecha a porta e fale ao teu pai no secreto. E o teu pai te vê, não é te ouve, é te vê. Antes de você abrir a boca para falar qualquer coisa, ele já sondou o teu coração, ele já sabe o que tem lá. E ele te vê. Mas quantas aqui tem entrado no secreto? Quantas aqui tem buscado? Quantas aqui tem lido a palavra? Porque, gente, Deus fala através de vídeo, Deus fala através da palavra, Deus fala através de uma pessoa. Deus me usou, nos usou, eu e o Thiago, para falar com eles, de forma totalmente aleatória. E quando eu estava no restaurante, em pensamento, eu estava conversando com Deus, porque eu converso com Deus o tempo todo. E eu falei assim, Deus, o Senhor sabe que eu não estou muito bem hoje. Eu tô resfriada, minha cabeça tá pesada. Falo 2 palavras, uma tosse. Ontem a live... Ontem a live foi pela graça, que hoje eu ainda tô conseguindo falar bem. Ontem tava terrível. Mas é o melhor que eu tinha com o melhor que eu podia naquele momento. Eu falei, o Senhor sabe que eu não tô muito legal hoje. Mas eu estou aqui, sem programação, mais uma vez. E se o Senhor quiser me usar, pode me usar, eis-me aqui. E entrando no restaurante, fui fazer meu prato, e não sei o que. E aí fui indo pra mesa. Foi só um pouquinho pra mim. Indo pra mesa, encontro com ela. A gente senta, começa a conversar, vai pra praça, blá blá blá, Deus responde ela.
e tudo isso que eu falei pra vocês. E aí eu falei pra ela, você acredita que eu tava no restaurante e eu falei assim pra Deus, pai, não tô muito bem, o senhor sabe, mas se o senhor quiser me usar, pode me usar. E do nada ela aparece, do nada de Deus, tá bom, do nada de Deus, do nada ela aparece. E aí Deus vai lá e responde ela. Então quando você fala assim, Deus não me responde, eu tô clamando, eu tô buscando, Ele não fala, eu imagino Deus gritando, berrando, e você com os ouvidos tampados assim, ó. Aí, olha só pra você ver, a gente foi numa igreja, uma pessoa foi comigo, tá? Não vou citar nomes, essa pessoa foi comigo. Chegou lá nessa igreja, tinha um rapaz novo, de fora, que ia cantar um louvor. Aí esse rapaz pegou e falou assim, desde a hora que eu cheguei, Deus tá me incomodando pra cantar um louvor. Porque esse louvor é pra alguém que tá aqui. E ele começou a cantar o louvor. Quando ele começou a cantar o louvor, essa pessoa que estava comigo desmoronou a chorar. E ela chorava, e ela falava assim, esse louvor é pra mim. É Deus falando comigo. Beleza. Depois uma pessoa veio e abraçou ela e entregou para ela coisas muito específicas. Depois outra veio e falou com ela. Depois o pastor chamou lá na frente quem gostaria de receber mais de Deus. E aí a gente foi. Eu fui, o Thiago foi, essa pessoa foi, outras pessoas que estavam com a gente, todo mundo foi lá na frente. Aí chegou lá na frente, o pastor falando. Aí teve uma hora que ele pagou eu tava do lado dessa pessoa. Ele pagou na frente dela, pôs a mão assim, ó, na cara dela, tipo assim, né? Não encostou nela, não chegou a encostar, mas apontou para ela e disse, assim diz o Senhor. E entregou, e falou, assim, muito específico. Muito específico. Eu tava do lado da pessoa, eu dei um cutucão nela, eu tipo assim, tá falando com você, presta atenção. Aí acabou tudo, eu falei assim, fulana, você viu que Deus falou com você, Deus te respondeu. Ele apontou pra você e ele foi específico, ele falou isso, você lembra? Você ouviu? Ela, que horas? Eu falei, na hora que a gente tava lá na frente. Eu não ouvi. Eu falei, mas você não ouviu? Aonde você tava? Eu falei, você tava em Nárnia. Como assim você não ouviu? Foi tão específico a resposta, entendeu? É uma resposta muito específica. Foi tão específica a resposta, como que você não ouviu? Ela, é porque eu tava com o louvor lá do começo na minha mente. E na minha mente eu tava cantando aquele louvor, então eu não ouvi nada. E aí eu comecei a rir, gente. Eu falei assim, fulano, a tua sorte é que tu tem eu aqui, entendeu? Que eu vou escrever pra você. Ele falou isso, desse jeito. Ela, eu não vi. Eu falei, eu tava com a cabeça no louvor. Eu falei assim, meu Deus do céu, quando você for na igreja e você estiver buscando uma resposta específica do Senhor, fica acordada. Presta atenção. Deus usou o profeta lá para apontar o dedo na cara dela. Ai, gente, desculpa. Deus usou o profeta para apontar o dedo na cara dela. E ela estava lá, com o pensamento na música que cantou lá no começo do culto. E ela não ouviu. Então, eu imagino isso. E por dentro ela estava assim, Deus, fala comigo. Deus, eu brincando com ela, falei assim, você entrou no culto assim. Deus, fala comigo. Amor, pega um pedaço de papel pra mim. Eu acho que eu vou ter que pegar lá em cima. Escorre o nariz e é... Que fazem. E por dentro ela entrou no culto falando assim, Deus, fala comigo. Deus, eis-me aqui. Se o Senhor quiser falar comigo, eu tô aqui. Aí Deus tá lá apontando o dedo na cara dela e ela tá lá na música. Gente, desperta, acorda, o Senhor está falando. Deus está com pressa.
Abre teus olhos. Comece a clamar, Senhor, abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos, Pai. Porque o Senhor está falando, mas eu estou dispersa. Eu estou em Nárnia, eu estou flutuando, eu estou focado em outras coisas. E o diabo, ele vai usar de outras distrações para que você não escute. Pera aí, gente, eu vou ter que limpar meu nariz aqui. Assistente. Meu assistente está aqui. Ele usa de outras coisas, de outras distrações, para que você não preste atenção, para que você não veja aquilo que Deus está falando. E Deus está falando o português claro. Deus não está falando entre parábolas, Ele está falando claro. E a gente está disperso. O Senhor está nos convidando a um lugar onde nós estamos atentos aos sinais que Ele está nos dando. Gente, seria ótimo. Eu vi um Wills e a gente sempre brinca assim. Seria ótimo se Deus mandasse um manual. Shawane, manual de vida, com 36 anos, mês de agosto, primeira parte 1, fazer tal coisa, não fazer tal coisa. Parte 2, e a gente tivesse um manual assim, do dia a dia. Com respostas, direcionamento. Igual quando você vai fazer um treinamento que tá lá. Primeiro, abra o Google. Segundo, escreva tal. Ia ser ótimo, mas não é assim que Deus faz. E é por isso que muitas das vezes você não tem resposta, você não escuta. É porque você não tá atenada, você tá preocupada. Aí o diabo usa a tua vizinha. Aí a vizinha vem, fulano, eu preciso desabafar com você. Aí você, claro, desabafo. Tô aqui. Aí Deus tá assim, filha, vai no teu secreto. O Espírito tá assim, vai lá no secreto que eu vou falar com você. Aí a vizinha toca a campainha. Aí você, secreto ou vizinha? Secreto ou vizinha? Você precisa estar atenta. Na terça-feira a gente tava buscando um culto, eu falei com vocês ontem sobre isso. E aí uma amiga falou assim, vem aqui, vamos assar uma asinha. E a gente fica aqui, a gente conversa, não sei o quê. Aí eu falei assim, aí a gente achou um culto. Ela achou um culto pra gente ir, uma igreja. Aí o Thiago até tava brincando, ele falou assim pra mim, asinha ou culto? Asinha ou culto? Asinha ou culto? Aí eu falei assim, nossa, eu tô cansada. Eu acho que eu queria asinha. Eu falei, deixa eu perguntar pra minha mãe. Eu falei, mãe, o que você quer? Ela, não, vamos no culto. Aí o Thiago, então vamos no culto. Aí a gente foi no culto. E Deus fez uma coisa assim, extraordinária. Deus criou uma conexão ali que eu nunca poderia imaginar. Nunca recebi livramento de morte. O Thiago recebeu, minha mãe recebeu. Foi incrível. Imagina se a gente tivesse ido comer asinha. Se a gente não tivesse antenados, né? Asinha ou culto? Qual que seria? Asinha. Por quê, gente? A carne e o espírito nunca estão em concordância. Então, o espírito quer ir para a igreja, quer buscar o Senhor. A carne quer comer asinha. E você escolhe a quem você vai dar ouvido. Se você vai realizar o desejo do espírito ou o desejo da carne. E aquilo que você decidir realizar o desejo, você vai colher o fruto. Nós fomos à igreja e colhemos o fruto de ir na igreja. Se a gente tivesse ido comer asinha, a gente teria colhido o fruto de comer asinha, não teria recebido o que a gente recebeu lá na igreja. São escolhas. Livre-arbítrio nunca lhe será tirado. Nunca. 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 Então a gente precisa estar mais atentos.
Deus está falando com você. Você precisa abrir os seus olhos e os seus ouvidos para ouvir a voz e o direcionamento de Deus. Está falando comigo agora. Glória a Deus. A Nath, como é bom ficar no secreto. Nunca tinha visto isso. Está sendo muito transformador, porque agora eu quero falar com Deus para falar de Deus para todo mundo. É desse jeito. E você vai ver, não sei se você já está experimentando, mas quando vocês começarem a experimentar, de vocês entrarem no secreto e você ouvir a voz de Deus. E Deus começar a falar diretamente com você. Gente, porque é maravilhoso, assim, é muito bom. Quando Deus usa alguém, um profeta, uma pessoa, para vir falar com você e falar coisas muito específicas. Igual eu já falei para vocês que a gente está tendo, assim, várias experiências. É muito bom, é maravilhoso. Mas nada se compara a ouvir a voz de Deus aqui dentro. Nada se compara a você estar no secreto, só você e Deus e não tem mais ninguém. E de repente Deus vem e sussurra no seu ouvido e começa a falar com você. Não existe experiência. Meu Deus do céu. Não existe experiência. Eu tô apanhando o celular no negócio aqui, toda hora eles põem a mão no negócio, põem o café no negócio. Não existe experiência melhor do que essa. Do que Deus falar diretamente com você. Você vai falar assim, meu Deus, o Senhor está falando comigo. É maravilhoso demais, gente, é bom demais. Quem aqui já ouviu a voz de Deus, assim, já teve essa experiência? E aí tem uma live que eu falei, ensinei a vocês a diferenciar a voz de Deus, a voz da alma e a voz do Espírito. A voz da carne, do diabo e do Espírito, né? A voz de Deus e do Espírito é uma só. Quem aqui já ouviu a voz de Deus? Quem aqui já teve uma experiência? É maravilhoso. Então esteja atento aos sinais. Deus está falando com você. Comece a buscar pensamento, sentimento, ação. Às vezes você está muito no pensamento. Seria tão bom se Deus falasse comigo. Isso te gera um sentimento. Deve ser maravilhoso ter essa experiência. Aí na hora da ação, você não faz. A Paty queria ouvir audível. Eu também. Não ouvi audível assim ainda, mas com certeza. Conheço pessoas que já ouviu. E aí na ação você não faz. Ou então você fica muito na ação, mas você não se conecta ao seu sentir, nem ao seu pensar. A gente precisa ter equilíbrio. Pensamento, sentimento, ação. Mas no meu coração e pensamento, sim, glória a Deus. E é maravilhoso. É maravilhoso, Deus está ali, ó. Falando ali no teu coração, falando contigo. É incrível, né? Gente, que o Senhor abençoe o dia de vocês, o domingo de vocês. Reflita sobre isso que eu falei. Pensa certinho em qual dessas áreas você está parada. Se você está travada no pensamento, no sentimento ou na ação. E começa a abrir os teus olhos. Começa a ficar atenta aos sinais. Porque Deus está falando contigo. Tá bom? Um beijo grande para vocês. Amanhã a live é às 7 da manhã. E a gente vai ter um convidado especial. Então estejam aqui presentes. Vai ser muito incrível. A gente vai começar a semana já chamando a Deus para fazer parte do nosso dia, da nossa semana, para Ele já ir na frente, né? Ah, Rafa, eu ouvi uma vez de maneira que nunca vou esquecer, e Ele ainda me chamou de mulher desobediente e me deu uma ordem, obediência. Olha só. Amém. Deus abençoe e até amanhã, tá bom? Beijo grande para vocês.